Bom, vamos agora iniciar a sexta unidade. Meu nome é professor Charleno Pires e a gente vai iniciar agora com Mobile First nessa disciplina de programação web. Bom, o que é Mobile First? O que é isso daí, tá? Primeira coisa que eu queria que você reparasse bem essa imagem aí, que ela meio que fala tudo. Primeiro, você pensa no celular, depois no tablet e depois você pensa no computador. Então, primeiro você pensa no celular, depois no tablet, depois no computador. Tá, então quer dizer isso. Primeiro o celular. O celular vem na frente, tá bom? Por que isso? Porque antes, todo mundo quando ia programar para a internet, as pessoas programavam focadas apenas no computador, porque as pessoas só tinham computadores, mas de lá para cá, o número de celulares cresceu bastante. A gente tem hoje cerca de 230 milhões de pessoas usando o celular, só no Brasil. Então a gente tem aí, ó, só para você ter noção, são 230 milhões de pessoas com celular e 110 milhões de pessoas usando a internet. Então você tem alguém está usando mais de um celular, usando a internet, enfim, você tem às vezes uma única pessoa com 2, 3 celulares e você tem uma única pessoa usando a internet por um computador, né? Ou um tablet, né? Também pode ser. Enfim. Então, o que a gente vai ver nessa disciplina é o que significa o Mobile First, que a gente já até iniciou isso daí, quando usar, como usar, viewport, densidade de tela e layouts fluidos. Primeira coisa que você tem que ter em mente quando você está pensando no Mobile First é o seguinte. Imagine uma imagem, tá? Se você estiver pensando o contrário, por exemplo, suponhamos que eu criei essa imagem está no meu site e essa imagem ela vai rodar aqui na tela do computador. Imagina que depois ela vai para a tela do iPad, do tablet, e depois ela vai para a tela do celular. Observe nesse fluxo primeiro que essa mesma imagem ela vai permanecer com o mesmo tamanho. E ela, quando chegar no celular, ela já vai estar com o tamanho máximo. Ela vai permanecer com o mesmo tamanho, mas o tamanho vai ultrapassar o tamanho do celular. Quando você pensa para o celular, essa imagem ela vai depois se adaptar à imagem, ao tamanho do iPad, do tablet, e vai se adaptar ao tamanho da tela do computador. Então, pensar primeiro no mobile, no celular, é você pensar correto. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. As pessoas acreditam que desenvolver sites eu aprendi HTML, CSS, JavaScript, eu já sei. Eu espero que com essa disciplina você esteja vendo que na realidade existe muito mais coisa envolvida no desenvolvimento de um site que você vê na internet. Por exemplo, um Globo.com, ou um UOL, ou um IG, ou um 180 graus, enfim, qualquer um desses sites há um caminho, há todo um pensamento e as pessoas, há todo um estudo para que seja montado aquilo ali. Então a primeira coisa que a pessoa vai fazer é usar de Mobile First, que é... O que é Mobile First, né? Primeira coisa, a gente já está começando a entender isso daí. Então você imagina, por exemplo, esse site aqui, o ATCM, olha só. Olha como ele funciona no celular, tá? A primeira coisa que a pessoa fez foi focar no celular. E uma outra coisa, quando você pensa um site, você não pensa o design. Você começa pensando pelo conteúdo. O conteúdo é mais interessante, é mais relevante. Você precisa pensar no conteúdo, porque é o conteúdo que será consumido pelas pessoas. As pessoas vão atrás do seu site, não pela beleza do seu site, pela beleza da logomarca, ou porque o seu site é vermelho, ou branco ou amarelo. Elas vão no seu site por causa do conteúdo. Então o conteúdo é rei, é o conteúdo que manda no seu site. Então você tem que pensar primeiro para celular com o conteúdo. Ele adaptou ali o conteúdo, você percebe que quando vai para o tablet já ganha uma dimensão diferente e quando vai para os outros ele vai se adaptando. Imagine que esse mesmo site estivesse numa TV enorme, né, a pessoa estivesse vendo a internet pela TV. É óbvio que esse site teria que se adaptar a essa tela enorme da TV, certo?
Mas observe também que a pessoa quis ver esse mesmo site tá na telinha pequenininha do relógio, né? Suponhamos que as pessoas hoje em dia, cada um tem o seu relógio aí, e elas estão usando a internet pelo relógio. Então a pessoa acho que primeiro a pessoa vai ter que pensar, daqui a pouco tá relógio first. O primeiro pelo relógio. Porque é pensar do menor para o maior, certo? Esse site dá para perceber que a pessoa adaptou o conteúdo, tá vendo? O conteúdo dele foi adaptado. Ó. Você tem aqui um conteúdo inicial aqui pequenininho e ele foi aumentando esse conteúdo conforme foi levando para outras coisas, né? Essa primeira aqui, conteúdo é do celular, o segundo tablet, o terceiro do computador. Quando eu estiver falando de computador, eu sempre vou falar o termo desktop. Desktop é o termo que a gente usa para estar chamando o computador aí, certo? Então, aqui eu já fiz o inverso. Aqui, o primeiro é o site da Microsoft, né, um site que se adapta facilmente. Ele é um site responsivo, a gente vai ver o que é ser ou não ser um site responsivo. Então, ele se adapta aí, ó, a todas as realidades, certo? O que é Mobile First? Bom, Mobile First é uma metodologia para a criação de websites, tendo como prioritário o foco no desenvolvimento para a versão mobile. Logo após, teríamos a versão desktop, que é desktop eu falei que é o computador, né? O criador da metodologia foi Luke Wroblewski. Para ele, o mobile não permite o conteúdo irrelevante, tá? Não permite o conteúdo não é irrelevante, o conteúdo é rei. O conteúdo é que manda, precisando conhecer bem o usuário para trazer apenas o conteúdo necessário. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, imagina um site de notícias. O site de notícias tem esportes, tem entretenimento, o site de notícias tem vídeos, o site de notícias tem parte de polícia, mundo, né, Brasil, política, enfim, tem um monte de coisa. O que ele quer dizer é o seguinte, você tem que escolher o que é relevante, o que seu usuário vê mais no seu site. É mais polícia, é mais relacionado ao que acontece, né, com um crime ou não sei o quê, enfim. Então você coloca isso na frente, né? Você coloca isso como prioritário quando você estiver construindo para o celular. Então isso vira prioridade. Então, como ele falou aqui, ó, precisando conhecer bem o usuário para trazer apenas o conteúdo necessário, se aproveitando das tecnologias mobile, ou seja, foco total no celular e foco no conteúdo que é prioritário, conteúdo relevante. Tá? Uma coisa que você tem que ter em mente é que existem diversos aparelhos por aí, tá? Tanto de celular, quanto de tablet, quanto de notebooks. Cada um com seu tamanho. Você tem notebook de 15 polegadas, você tem notebook de 13, de 11, de 10. Você tem tablet de 10, você tem tablet de 8, você tem vários tamanhos de tablet. Você tem vários tamanhos de tela. Tem de 7 polegadas, de 5, de 4, de 5.1, de 5.4. Enfim, tem vários tamanhos de tela, né, do celular. Cada um usa o tamanho de tela ou o tipo de celular que acha melhor. Algumas pessoas usam Sony, outros usam Motorola, outros usam Samsung, cada um LG, enfim, cada um usa o celular que acha que é melhor para si e cada celular tem um tamanho de tela diferente. Então imagina que quando você vai desenvolver para celular, você tem que levar em consideração o tamanho das telas, tá? Isso aí é primordial. Você tem que ter noção de que existem vários tamanhos de tela e você vai ter que desenvolver para todos esses tamanhos aí. E aí é pensando nisso que foi criado uma meta, né? Uma meta tag. Isso aí a gente está falando de HTML, tá? Chamada viewport. O que é isso daí? Tá? A viewport é isso, ó. Imagina aí que você vai desenvolver para celular, tá? E aí você quer desenvolver especificamente para celulares 480. Então você vai usar meta name viewport content window 480, certo? Eu coloquei várias viewports nessa
nesse slide para você ter noção de várias codificações relacionadas ao viewport. Mas, tecnicamente, você vai colocar só uma dessas metas aqui, tá? E essas metas a gente citou lá em HTML5. Então, você vai botar name, viewport, o content, e vai botar qual é a dimensão que você quer trabalhar. E o que é mais interessante é o seguinte, que você pode definir aqui, ó, por exemplo, width significa largura. Então, você tem aqui a largura de 320, largura de 480, enfim, você pode definir um tipo de celular, ou você pode dizer assim, olha, a escala vai ser de 1, ou escala 2. Escala 2 significa que tudo vai ser ampliado para 2 vezes, né? Você tem aqui, você criou o site de um tamanho, e ele vai acompanhar essa escala, ele vai duplicar ela. Escala 0.5 significa que ele vai trabalhar sempre com a metade, né? Ele vai sempre se adaptar para metade do tamanho. Então, Ref, ele está dizendo que você vai adaptar o seu site para a altura, tá? E a largura, ele vai ter a máxima escala, aí, ó, maximum escala, ele vai estar... você vai trabalhar com... Quando você bota width, recebe, né? Esse igual aí é recebe. Device width significa o quê? Que você está trabalhando com a largura do aparelho do celular, tá bom? Então você vai estar trabalhando aí com a largura do aparelho. E quando você coloca a largura máxima, maximum scale, significa que você está dizendo assim, ó, começa com essa largura que é do celular, mas ela pode ir até a uma largura maior que isso daí. Ela pode se adaptar a uma largura até no máximo 2 vezes esse tamanho aqui, tá? E o ideal, o que vários sites têm trabalhado é com esse viewport que tá em negrito, que é o content, onde você coloca a largura, que é a largura do aparelho, device é o aparelho, tá? E você coloca escala inicial 1, significa o quê? Que ele sempre vai trabalhar com a escala normal, com tamanho 100%, ele vai se adaptar tranquilamente àquilo ali. Tá? Escala 1, ele não vai duplicar não, e nem vai pegar metade do tamanho dele, né? da largura dele. Então ele vai se adaptar aí facilmente, tá bom? E o que é esse viewport? A área onde o website aparece. O tamanho do viewport depende da resolução, do tamanho do monitor e do dispositivo, né? É que eu botei um E, mas é um OU, pode ser um monitor ou um dispositivo. A área onde o website aparece é a área do website, onde ele vai ter que se adaptar. Então, imagina que um aplicativo de celular não deixa de ser um website, tá bom? Você tem uma web app, então ele vai se adaptar àquela tela ali. Aqui eu acho que dá para entender melhor. Se você tem um computador, ele vai se adaptar à tela do browser, tá vendo? A tela do browser. Ele não se adapta à tela do computador, ele vai se adaptar à tela do browser. Do mesmo jeito vai ser no tablet. Só que no tablet ele tem o que a gente chama, tem uma view do tablet, que ela funciona com as web apps, elas funcionam como um aplicativo. E aí tem uma view lá, tem uma tecnologia no tablet e no celular que ela entende o HTML5 e ela vai adaptar para o todo, ela vai entender que aquilo ali é um aplicativo e vai adaptar para o todo. Tá? Tem pessoas criando jogos com HTML5 e eles usam o viewport para dizer assim, olha, preencha o aplicativo, preencha a tela toda do tablet ou então preencha a tela toda do celular. Então a gente está focando primeiro aqui no celular, você vê que preenche lá a tela do celular, depois a gente foca no tablet e por último a gente foca no desktop, né, que é no computador em si. Tá. E quando a gente vai pensar isso, a gente tem que pensar em densidade de tela. O que é isso? Quantos pixels cabem na tela, tá? Então a gente precisa ter noção da sigla PPI, que é Pixel per Inch. Inch, traduzindo em inglês, né, significa polegada. Então, pixels por polegada, né, que é diferente de DPI. O que é DPI? Dot per inch, que é dot é ponto. Ponto por polegada, pontos por polegada, tá? É o número de pixels que o seu dispositivo pode conter uma polegada. Número de pixels, não estou entendendo, professor, o senhor está agora pirando aí. Bom, então vamos fazer o seguinte.
vamos compreender aqui, vamos começar a juntar as pecinhas, tá? Viewport, ele se adapta à tela. Para se adaptar à tela, ele tem que ter noção da densidade da tela, né? De quantos pixels tem na tela, para ele poder estar se adaptando. Porque eu tenho que colocar esses pixels aqui, né? Ele tem que conhecer aqui, ó. Como eu não estou colocando aqui, ó, quando eu vou trabalhar com with, né, device with, eu não vou colocar, não vou definir que é 400, que é 600, eu não vou definir. Então eu preciso ter noção do que é pixels, tá bom? Pixels é o seguinte, imagina que você tem aqui uma grid, né, como se fosse uma rede, tá? Pixels é a menor unidade que você vai ver no monitor. Quanto mais pixels juntinhos você tem, melhor qualidade você tem. Imagina que isso é como se fosse um pano de rede. Se você bota um ventilador à noite, vai dormir, ou então você está na praia e tem uma rede, se essa rede tiver tudo distante, né, tiver sido construído de maneira com o tecido da rede estiver distante, você vai sentir frio, porque vai passar mais vento. Se você estiver mais pertinho, você não vai sentir frio, porque não vai passar tanto vento, né? Então o pixel ele é isso, ó. Quanto mais perto, mais você tem qualidade. E o pixel ele tem a cor. Ele pode ser verde, azul ou vermelho. Só é isso. RGB. Red, que é vermelho, green, verde, blue. RGB, tá? Isso para todo e qualquer monitor ou TV. As TVs novas aí, tá bom? TV de LED, TV de LCD, todas elas usam mesma linha de raciocínio tecnológico. E ela funciona como isso daqui, ó, como essa imagem do lado esquerdo, que você tem, que ele vai preenchendo cada um com uma cor, tá? Então, dependendo da imagem que quer ser montada, ela vai montar com as cores aí. Se você botar a cara do lado da sua televisão, bem do lado mesmo, assim, você vai conseguir perceber isso melhor, tá bom? E aí você tem que ter noção do que é layout fluido. O que é layout fluido? É uma técnica usada para a construção de websites de modo que se adaptem a qualquer monitor ou tela de dispositivo. Só que o layout fluido, ele usa a porcentagem e o EM. O que é esse EM? EM é como se fosse centímetro, milímetro, digamos assim, é uma regra, ele define, por exemplo, quando eu vou trabalhar com fonte. Trabalhar com fonte, né, tamanho de fonte, não é ideal que você coloque um tamanho de fonte com pixel. Por quê? Porque quando você tem uma tela que vai crescendo, aquela fonte permanece do mesmo tamanho. Se você fez ela focada no celular, quando você olhar esse website, você olhar ele no computador, você vai ver que a fonte está bem pequenininha. Do mesmo jeito, se você pegar e focar no computador e botar, por exemplo, 14 pixels, quando você for olhar no celular, você vai ver a fonte bem grande. Então, o ideal é que você trabalhe com EM. EM é você trabalhar com... Ele trabalha em cima da adaptação. Ele se adapta à tela. Então, ele vai adaptar. Se você botar um EM, significa que ele vai pegar e vai colocar no tamanho de fonte padrão do aparelho. Se você colocar 1.3, significa que ele está 30% acima do tamanho padrão do aparelho, do tamanho de fonte padrão, certo? Cada aparelho tem um tamanho de fonte padrão, tá? Que ele define lá. Onde é que eu defino isso, professor? Nas configurações lá do aparelho, você vai definir qual é o tamanho de fonte base. Todo aparelho tem um tamanho de fonte base aí, né? Eu não diria nem todo aparelho, todo sistema operacional, tá bom? Que vai estar rodando lá no aparelho. O aparelho em si não tem isso, não. O aparelho tem sim a questão da quantidade de pixels que ele tem lá. Tá? Por exemplo, um iPhone, ele tem uma quantidade de pixels fantástica, né? Aquilo ali você consegue enxergar numa tela de retina, você consegue enxergar com uma qualidade excelente. Já, por exemplo, um celular com Android, um Moto G, você já perde isso daí. Mas todos têm a qualidade, a gente consegue enxergar com tranquilidade, certo? Quando é que você percebe essa diferença de pixel de um para o outro? Quando você vai assistir um vídeo. Quando você vai assistir um vídeo, você vê que um vídeo tem uma qualidade, você consegue perceber tudo ali juntinho,
do que o outro. E quando você vai jogar também, eu acho que quando vai jogar você consegue ter uma percepção melhor. Então, ó, layout fluido é você não trabalhar com pixels, como eu estava falando. Ó, você coloca essa aqui do lado esquerdo, você tem 960 pixels, do lado direito você tem 100%. É você trabalhar com foco em porcentagem, tá? Você vai definir ali, ó, esse meu espaço aqui, né? Você tem aqui esse aside vai estar 33,5%, meu aside, né? E aí eu tenho aqui uma section do lado esquerdo que vai ter uns 66,5%. O meu header eu vou colocar no CSS lá que ele o EDF dele vai seguir 100%. O que é o EDF? É largura. Eu não vou trabalhar a largura com pixels fechados. Por quê? Porque se eu trabalhar a largura com pixel fechado, quando ele for para o celular, eu estou sempre falando assim no celular porque é isso, mobile first. O celular vem primeiro. E aí você tem que sempre pensar primeiro em que, professor? No desenvolvimento? Não, no pensamento. Você tem que fazer as coisas pensando na pessoa que está usando o seu website no celular. Tá? Se você entrar em um website e ele tiver ruim de ver, se tem um scroll, você tem lá que ficar percorrendo lá, né, numa barrinha, né, de rolagem, um scroll, você tem um website que não se adapta, não foi pensado com mobile first, não foi pensado com nenhuma dessas técnicas aqui, tá bom? Então, como é que você faz? Poxa, a partir da prototipação, então, você tem que definir lá a partir da prototipação como é que você quer que seja o seu site, tá bom? A partir do planejamento, você tem que planejar isso daí, tá? Não é de qualquer jeito, não. Todo esse conteúdo que a gente viu, né, focado em Mobile First, é o conteúdo da 6ª unidade. A gente agora vai iniciar o conteúdo da 7ª unidade, que é o Design Responsivo. O que é Design Responsivo? É você adaptar, tá, a construção do seu site para todos os dispositivos. E professor, mas você não acabou de falar de adaptação aí com layout fluido? A gente vai ver que tem uma diferença em Design Responsive para layout fluido, tá? Layout fluido é você adaptar o layout. O que é o layout? Como é que o seu site vai ser organizado. Design responsive é adaptar tudo, inclusive a imagem. A imagem se adapta, tá? A fonte se adapta, tudo se adapta. O layout responsive, o layout fluido adapta só o layout, tá? O que é o layout? É você pensar ali o header, o navigation, enfim, tudo. É pensar tudo ali. Professor, layout fluido adapta a imagem? Não. O design responsive, a técnica do design responsive adapta a imagem. Tá? Então, o que a gente vai ver aqui nessa unidade? O que é design responsive, grids, media queries e as ferramentas. Design responsive é um método para a criação de websites, buscando sempre uma maneira que todos os elementos da página se adaptem automaticamente à largura da tela do dispositivo em que está sendo visualizado. Então, todos os elementos, olha só o que ele está falando ali, todos os elementos o que? Se adaptem. O que é isso? Você vai ter uma fonte se adaptando, você vai ter uma imagem se adaptando, você vai ter, enfim, tudo que é elemento visual que você enxerga, que você vê, tudo aquilo ali vai ter que se adaptar. Aquilo se adapta primeiro ao celular e vai se adaptando, ou seja, se adapta a todos os dispositivos. Você tem que pensar sempre nessa adaptação aos dispositivos. Então isso daí é feito usando esse método que é o design responsivo. Tá? Não se faz mais websites sem pensar em design responsivo. Não tem mais como fazer isso sem pensar em design responsivo, tá bom? Primeira coisa que você vai pensar ou observar ou fazer quando vai pensar em design responsivo é você construir o seu site através de grids, tá? O que é construir através de grids? Grids são quando você, quem já teve a experiência de desenvolver ali, de criar, né, de desenhar, de fazer um design de uma página de um livro, né, ou teve que fazer o design de um livro, ou mesmo quem já trabalhou com design gráficos, em gráficas, teve que aprender essa questão das grids, que é o posicionamento dos elementos. Tá? Você dividir aqui, é você contar pixel a pixel, tá bom? Você sabe aqui, por exemplo,
uma tela de computador. Ela geralmente tem 1024 pixels. Então você vai ter que pensar, o que é que eu vou ter nesses 1024 pixels? Como é que eu vou fazer isso? E outra coisa, não é pensar pixel a pixel, é pensar 1024 pixels é o meu todo, tá? É o meu 100%. Se eu vou colocar aqui do lado, eu vou ter um espaçozinho, esse espaçozinho vai ser quantos por cento? E professor, então, quer dizer que eu vou ter que fazer isso tudo com matemática e tudo mais? Exatamente. E professor, fazer site está ficando difícil. Pois é, mas a ideia é que você faça isso, tá? De maneira que possa ser transparente para o usuário, ele não percebe isso, tá bom? Fazer site, como eu disse lá no início, não é fazer com HTML, CSS, JavaScript e pronto, você já sabe fazer um site. Não, você tem que pensar em tudo. Você tem que pensar em organizar ele de tal maneira que o seu site possa ser bem construído. Então, o que a gente está vendo aqui é uma maneira de construir o seu site da maneira certa, tá? Então, você tem que pensar nas grids. Olha, a grid, ela monta o site, tá? Existem várias ferramentas de grid na internet. Então, você vai observar. Ao todo, outro dia, uma pessoa fez uma pesquisa de quantas ferramentas, ele encontrou mais de 50 ferramentas de grid na internet. E, professor, qual é a melhor ferramenta de grid? Olha, a melhor ferramenta de grid é a que você achar. Você encontrou uma, você tem prática com ela, pronto. Essa é a melhor ferramenta de grid. Então, a primeira coisa que você vai, quando você vai trabalhar com design responsive, você pensar nas grids, né, de como é que o seu site vai ser montado, qual é a distância de um elemento para outro, enfim. E a segunda coisa são as media queries. As media queries é a utilização de media types com uma ou mais regras, focando em definir formatações para o seu website de modo que atenda aos diversos dispositivos. O que é isso daí? Bom, aqui você já vai dar para você entender melhor, tá? Então a gente está aqui no HTML, lá no head, você vai colocar um link para o seu estilo, né? Tá, link, head, style sheet, href, estilo.css. Isso a gente viu, tá? E aí o que a gente não viu é esse media igual handheld, media igual screen, media igual TV. Eu coloquei 3 códigos diferentes, mas no seu site você vai colocar só um desses aqui, tá bom? Então, ó, por exemplo, media igual handheld. O que é isso aí? É você focar o seu website exclusivamente para rodar no celular, tá? Um dispositivo de mão. O outro lá, o screen. Screen significa tela. Então ele vai rodar na tela de um computador, vai rodar, enfim, qualquer tela. Qualquer tela ele vai estar rodando, tá? E o outro lá, o de baixo, ele vai focar só na TV. Então se você quer fazer um site, esse site vai rodar só na TV, ele vai estar dessa maneira bem aí, tá? Mídia igual TV. Vamos voltar aqui só para você ver, então, definir formatações para o seu website que modo que atenda a diversos dispositivos. Então, isso daqui, ó, quando você define, ele atende aos dispositivos, tá bom? E aí eu coloquei algumas regras aqui para você entender. Então, tem aqui, ó, link, rel, style sheet, eu coloquei aqui coloquei 3 regras diferentes, tá? Para você perceber que quem define a regra é você, programador. Eu coloquei aqui, ó, a mídia, eu coloquei screen and max width 1000. O que eu quero dizer? Se adapte à tela e o tamanho máximo da tela, né, max width, a largura máxima da tela é 1000 pixels, tá bom? Ou você pode colocar, por exemplo, uma regra que diz o seguinte: agora ele vai se adaptar exclusivamente à largura de 800. Então esse estilo .css, esse arquivo aqui, ele vai atender apenas a essa largura de tela aí, que é 800 pixels, tá? Ou você pode colocar uma largura mínima e uma largura máxima, o que é interessante, porque quando você coloca uma largura mínima e uma largura máxima, você está dizendo assim, ó, eu vou trabalhar aqui com esse celular que atende a essa largura aqui de 481, e esse aparelho, pode ser um tablet, que atende essa largura de 768 pixels, tá? Então essa é a minha largura máxima, tá? Para você entender também como seria isso no código CSS, tá? A gente vai ver aqui, ó, no código CSS.
Então, ó, no código CSS você bota o arroba mídia, tá? Aqui é no código HTML, tá bom? Aqui no código HTML você só está definindo. No código CSS você pode definir as regras. No código de HTML eu estou definindo aqui, ó, pelo estilo, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse arquivo aqui atende a essa regra aqui. Esse arquivo atende a essa regra. Esse arquivo atende a essa regra. No CSS, não. No CSS já coloca aí, ó. Essa primeira parte. Eu tenho aqui que meu link, todo e qualquer link, vai ter a cor azul. A cor do texto dele vai ser azul. A tela e toda mid screen de tela e tamanho, largura mínima, 360 pixels. Então esse aqui foi focado em que? Celular. E esse aqui, tablet. E esse aqui, notebook. E esse aqui, TV. Tá bom? As TVs geralmente ultrapassam os 1024 pixels. Pode ser TV, monitor, enfim, algo grande, né? As TVs geralmente têm mais de 2000 pixels aí, tá? Então, cada um desses aqui, ó, essa aqui vai ter a regra azul, amarelo, verde, vermelho. Então, eu coloquei aqui uma regrinha só para você ter noção, tá bom? A gente vai ver agora, vou mostrar aqui para você, uma outra questão também envolvendo a questão das media queries, que é o seguinte. Existe um site, que é esse aqui, ó, Media Queries, né, mediaquery.es, que ele tem diversos sites, né, como foi que a pessoa fez para adaptar. Então, é ideal que você faça o seguinte, tá? Você veja aqui, ó, vou dar, por exemplo, esse aqui que é focado, bora dar uma olhada nele aqui. Você pode clicar no site, tá bom? Ele vai levar para um lugar onde você pode estar vendo aí depois, vendo o código fonte daquele site ali. Então, enquanto ele está rodando aí, eu quero lhe mostrar uma outra coisa, tá? É o seguinte, professor, eu estou achando fazer site muito difícil. Você me ensinou como prototipar, depois você ensinou HTML, CSS, JavaScript, e agora você está ensinando um conteúdo muito complexo. Essa questão de fazer site responsivo é difícil demais, eu não estou querendo desistir, não quero mais fazer site. Não desista, porque existem ferramentas hoje que você muitas vezes não precisa nem estar codificando o CSS, ele já vem todo pré-codificado. Você não precisa estar pensando nessa questão das margens, apenas definindo como é que vai ser o seu site. E essas ferramentas auxiliam a você construir sites responsivos, tá bom? Então eu vou trazer aqui para você uma lista das melhores ferramentas, tá bom? Inclusive uma bem atual que foi lançada essa semana. Então a primeira ferramenta que eu trago aqui para você é o Get Skeleton, tá? Que ele é uma maneira de você fazer site responsivo, tá? Tá tudo em inglês, infelizmente em computação tudo é em inglês, tá? E ele já mostra aqui, ó, traz a questão da grid. Você vai montar o seu site. Ele é assim, ó. Então você tem que definir essa questão da grid. Você vê que grid é uma coisa extremamente necessária nesses sites, tá? E aí ele vem com diversos elementos para você estar codificando, ó. Os botões, já vem tudo você só coloca lá, por exemplo, a class button, ele vai estilizar com esse botão aqui. Você não precisa se preocupar com o estilo, ele estiliza tudo para você, tá bom? Aí tem esse aqui que é mais simples, né, que é o Get Skeleton, tá? Não tenho como ampliar ali o endereço dele. O outro é o Bootstrap, que a gente vai estar vendo aí num vídeo, tá? Tem um outro vídeo que eu estou enviando que a gente vai estar vendo o Bootstrap. Não vou nem entrar muito aqui nele, mas eu quero mostrar para vocês, ó, o HTML5 Boilerplate, que é para você fazer a mesma coisa, ó, ele vem com um videozinho, tá? O HTML5 Boilerplate foi usado para fazer vários projetos, tá? É usado para construir isso daí. Também bem a questão da responsabilidade, ele é bem, ó, websites adaptáveis, tá? E responsivos. O Foundation é bem bacana também,
focado no HTML5, CSS3 e faz sites responsivos, tá? Faz websites responsivos aí, dizendo ele que você codifica bem rápido, tá? Então você pode aí personalizar. Tem vários sites que usam o Foundation, né? É um site bacana aí, então assim, não vou me aprofundar nele aqui. O endereço está aqui, tá? foundation.zurb.com. Uma outra pedida é o Gump Framework, tá? Também você pode estar usando aí para fazer websites de maneira responsiva. E por último, eu deixo aqui o Puri.css, que são módulos de CSS que já vem no ponto. Ó. Você pode criar layouts responsivos, né? Usando grid, tá? Ele tem aqui as grids dele. Bora ver aqui, deixa eu clicar aqui na grid. Ele vai trazer aqui as grids dele para a gente dar uma olhada. Perceba que todos eles trazem sempre a questão das grids, trazem os elementos, como é que você vai ver os elementos. Então você vai analisar. Eu achei bonitinho esse botão aqui do jeito que ele faz. Então é esse aqui que você vai trabalhar em cima, tá? E aí você vai procurar artigos em português para você ver como é que os caras estão trabalhando. Tem alguns que são mais populares e você vai encontrar mais artigos e mais coisas para trabalhar em cima. O Bootstrap é o mais usado, tá? Por que ele é o mais usado? Tá? Vou mostrar aqui rapidinho. Mas assim, ele é tão usado que as pessoas criam temas para ele. Ó, aqui, ó. Opa, calma aí. As pessoas criam temas para ele, para o Bootstrap. Então esses temas aqui são pagos, ó, $18, tá? $16 e você tem que ter um cartão internacional. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas fazem temas aí para ele, inclusive tem temas gratuitos, não tem só temas pagos não. Tem temas gratuitos aí para ele, certo? Tem vários temas aí de sites. E você pode, quando você compra um tema desse aqui, você já tem praticamente o website montado. Só faz alterar ali, colocar os dados, enfim, e pronto. E bola para frente. Mas o ideal mesmo é que você construa o seu website, certo? Usando ele, porque ele já tem várias ferramentas pré-montadas. Por exemplo, botão. Clicar aqui, ó. Esses botões aqui já vêm nele, tá? Basta eu colocar aqui, ó. Basta eu colocar essa classe aqui, ó, BTN e BTN Default. Tá? E ele já vai entender, já vai definir que esse botão vai ficar desse jeito aqui. Então ele serve para isso, tá? Para você definir formulário, tudo isso aqui ele traz todos os elementos que você necessita para fazer o seu website do seu jeito, tá bom? Então sistema de grid, tá? Com Media Query, já traz aqui as Media Query, tudo no ponto, ó. Então você já sabe o que é a Media Query, não preciso estar nem explicando. E aí você vai dizer como é que você quer montar a sua coluna, tá? Como é que você quer montar ela. A gente vai ver aqui no outro vídeo, tá? E aí, para finalizar, eu deixo aqui, ó, o Material Design Lite, tá? getmdl.io. Foi lançado essa semana pelo Google. Eu ainda não testei ele, certo? Muito bom, né? Porque eu conheço o Material Design, ele é muito bom, né, a base que ele está montando. E o Google ele está tentando fazer um lance interessante. A ideia do Google é fazer com que você possa usar Material Design, que quem tem um novo Android sabe que o Android está desse jeito aqui, ó, tá? Então você vai precisar usar Material Design. E aí o que o Google fez? O Google dá para você aquilo já pré-montado para você estar usando, tá? Então você só vem aqui e define como é que você quer. Eu quero meu botão aqui, né? Quero que meu botão seja. Como é que eu quero que meu botão seja? Então tá aqui já o código pré-montado, tá? Tanto do botão como eu quero aqui, ó. Meu botão quero que seja assim ou não. Então isso aqui foi lançado essa semana, novinho, tá bom? Então a gente finaliza aqui. Na próxima semana, tá? A gente vai ser só vídeos práticos, onde a gente vai ensinar como fazer um website do começo. É um website one page, tá? É um conceito é um website de uma página só, mas que tem tudo,
tá bom? Então a gente vai montar o site todinho, inclusive subir para a internet. Vou ensinar como é que sobe para a internet, como escolher um hosting, como criar um domínio, e aí a gente vai finalizar essa disciplina, né, com chave de ouro, dando condição a você de criar o seu próprio website, né, focado aí em celular, enfim, tudo aí com tranquilidade.